Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael Duarte e esse é o canal Logística e Gestão, que é feito para você que, assim como eu, é apaixonado por logística. Nessa semana, o nosso multimilionário Bill Gates, que foi o fundador da Microsoft, ele causou polêmica no mundo da logística falando que os caminhões elétricos para longas distâncias não são viáveis. Então vamos discutir um pouquinho sobre isso nesse vídeo de hoje. Pessoal, o Bill Gates, das pessoas mais inteligentes que a gente conhece no mundo aí, fundador da Microsoft, um dos homens mais ricos do mundo, ele deu uma declaração que algumas pessoas do meio da logística acharam que foi um pouco sensacionalista, digamos assim. Ele informou que caminhões elétricos para longas distâncias não vão ser viáveis. Então, ele acha que realmente o caminhão elétrico é viável, mas apenas para operações urbanas, como limpeza de lixo, ou então mesmo para ônibus urbanos também vão ser viáveis. E aí isso causou um rebuliço muito grande, porque mesmo a empresa dele, a empresa de investimento em outras empresas dele, investe em empresas que estão discutindo sobre baterias. E o principal problema é que ele alega que os caminhões não vão conseguir ter autonomia tão grande para percorrer longas distâncias, é a questão da bateria realmente, que para armazenar a quantidade de energia que precisa para uma distância mais longa, é necessário uma bateria que vai ficar cada vez mais pesada e trazendo uma dificuldade para o caminhão, ficando cada vez mais pesado, ele vai ter que carregar menos carga para conseguir se locomover. E aí é uma coisa interessante, a gente pode discutir sobre isso, essa é a opinião dele, mas a gente contradiz ele com alguns outros pontos. Por exemplo, já tem empresas falando com caminhões elétricos com autonomia de 400 km, então que já é uma distância considerável. Pode não ser considerado uma longa distância, mas já é uma distância considerável para operações de grande porte. Já tem também, no mesmo dia que o Bill Gates publicou sobre isso, a Scania lançou um caminhão com autonomia de 250 km. Ou seja, já dá para fazer viagens entre cidades com esse caminhão totalmente elétrico. O que a gente vem vendo aí nesse mercado o investimento em baterias tem sido muito forte e temos visto baterias com melhor autonomia, melhor capacidade de armazenar energia e também menos peso. Então, no futuro, a gente não pode falar. Eu acho que é muito cedo para a gente afirmar que não vai ser possível, que ainda tem muito desenvolvimento. Mesmo considerando o preço das baterias, de 2010 para cá, essas baterias para carros elétricos, elas caíram mais de 85%. E o próprio Bill Gates cita isso no artigo que ele publicou. É interessante, e o que a gente deve ver mais próximo aí, nos próximos dias, aí, talvez no Brasil nos próximos anos, com mais frequência, são caminhões híbridos. Aqueles que, para a distância entre cidades, eles usam o motor a combustão, e já para fazer a distribuição urbana, que seria a last mile lá, ele viaja, sei lá, 5, 6 horas usando a combustão, e na hora que ele chega dentro da cidade, ele ativa o motor elétrico e diminui a poluição dentro da cidade, o que é muito bom, e já tem diversos caminhões. A própria Scania tem um caminhão com autonomia de 60 km de eletricidade, além do motor a combustão, e tem um modelo da DAF também, uma holandesa, que tem 80 km de autonomia, além do motor a combustão. Então, é isso que a gente tem que buscar, uma energia mais limpa e tudo, principalmente nas áreas de cidade, né, que é onde a gente tem aquela questão do arranca-para, que consome mais combustível e acaba poluindo mais. Então, é uma opção que pode ser viável no curto prazo. Para o Brasil, talvez nem tanto, a gente ainda tem visto poucas iniciativas nesse sentido aqui, poucas empresas realmente querendo investir, mas na Europa isso já é realidade, esse tipo de modelo híbrido. E aí, o que você acha desse assunto? Você acha que a gente vai ter caminhões com autonomia para mais de 500 km, por exemplo? Qual que é a dificuldade que a gente vai ter? Talvez a gente ter postos com recargas mais rápidas, que a energia se recarregue mais rápida no caminhão, porque hoje em dia, por exemplo, um caminhão com 400 km, ele pode viajar 400, e aí se ele conseguir recarregar, sei lá, em 20 minutos, é o tempo dele almoçar ou fazer algum lanche e continuar a viagem por mais 400 km. Já é viável um caminhão nessa situação. Então, investimento em
capacidade de armazenamento e investimento em velocidade de recarga. Esses dois itens que é o que a gente precisa para realmente viabilizar essa operação. Então, qual é a sua opinião sobre o assunto? Você acha que a gente vai ter caminhões elétricos viajando entre as cidades fora do Brasil inicialmente e aqui no Brasil? Você acha que a gente chega ainda nesse modelo?